Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o capítulo 41 de Gênesis. É um capítulo de extrema importância, um capítulo fundamental que vai falar dos dois sonhos do rei que ele teve, das 7 vacas gordas, das 7 espigas, e o José vai interpretar os sonhos. Temos também o nascimento dos 2 filhos de José. Isso tem profunda importância espiritual no sentido das 2 casas de Israel, mas a gente vai falar só superficialmente porque a gente não vai se aprofundar muito sobre esse assunto, pois ainda depende ainda de outros capítulos para entender mais profundo as 2 casas de Israel, com o nascimento de Efraim mais especificamente, e as outras ensinamentos espirituais, que esse capítulo é muito longo e tem muitos ensinamentos espirituais, então eu peço a atenção máxima de vocês no capítulo 41 de Gênesis. Então, o sonho de Faraó. Então temos aqui uns comentários que do versículo 1 a 8. Então, os interpretadores de sonho do Egito não foram capazes de saber o que o sonho queria dizer. Faraó recorreu à ajuda terrena, mas a verdadeira ajuda é de Deus, e José sabia interpretar, pois é amigo de Deus. Então a gente deve sempre buscar a ajuda de Deus nos assuntos espirituais, com nossa oração e nossa fé em Deus. Então o Faraó recorreu para ajudar na interpretação os magos lá do Egito, e é claro que ninguém ia saber. Então, o sonho de Faraó. Ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Então, o rio Nilo, ele era um importante rio do Egito, e ainda é, onde quando ele transborda, ele nos lados e ao redor dele, ele faz a terra ficar fértil para a plantação ali, e consequentemente muda a economia do país para melhor quando ele está num bom nível, conforme ele vai enchendo de água nos lados, ele vai irrigando o solo e tornando ele fértil. Então, continuando, o Faraó estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou. Então as 7 vacas são 7 anos. Vacas gordas são as vacas que ia ter muita fartura no Egito naquela época. E as vacas feias e magras são 7 anos de fome. Isso o José vai explicar para o Faraó, pois ele tinha o dom profético dos sonhos. Então vamos abrir aqui a cronologia bíblica e se situar no tempo. José no Egito. Já passou. José, governador do Egito. Isso a gente vai ver agora no final do capítulo 41, que ele vai ser governador do Egito, depois que ele interpretou o sonho. Depois que foi solto da prisão, José é nomeado governador. Então a gente está agora no ano 1672 a.C. 1672 a.C. Continuando aqui, o Faraó tornou a adormecer e teve outros sonhos. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. Então o vento leste, pelo jeito, traz destruição.
As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Então 7 espigas mirradas e ressequidas são 7 anos de fome. E as graúdas e boas são de fartura. Dá para até deduzir um pouco, né? Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E tinha muitos sábios que se diziam sábios lá do Egito. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Claro, é dom de Deus. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os 2 dos seus servos e mandou prendê-los junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Então aqui ele está contando, ele se lembrou do José. Então de 9 a 13, o copeiro se lembra de José, pois é nesse momento que José entra em cena para mostrar a glória de Deus aos egípcios e ao faraó e aos povos vizinhos, salvando eles da fome que ia acontecer na terra, e também para chamar os seus irmãos e seu pai Israel a virem ao Egito buscar alimento. Então todo o propósito de Deus para ter a fome no Egito era que os irmãos de José fossem para o Egito para se encontrar com o José e fazer as pazes com ele, e também para mostrar a glória de Deus para os egípcios, pois José era hebreu, e para dizer que Deus estava com ele e que pela fé dele ele tinha esse poder de poder contornar a situação e ajudar o seu povo. Apesar das dificuldades, o José estava com Deus e ele conseguiu resolver o problema do Egito. Então quando a gente aí tem dificuldades, a gente deve orar a Deus, e a gente deve andar com Deus para que as coisas aconteçam certas, assim como José conseguiu. Ele vai dar a solução do problema da fome lá para o faraó, para armazenar os alimentos, para se tornar excedente bastante, para assim poder vender. Então ele salvou o povo lá da fome, dos 7 anos de fome. Ele salvou o povo da fome. E isto muitos interpretam como uma tipologia e figura de linguagem para Jesus Cristo, que salva as pessoas, né? Como José foi o salvador, só que ele é o salvador da fome física, e Jesus Cristo é o salvador da fome espiritual, para todos aqueles que têm fome espiritual da palavra de Deus. E ele também salva para a vida eterna, Jesus Cristo. E aqui o José salvou eles da fome terrena, mas é uma figura tipificada de salvação, se a gente for pensar e refletir. 14 a 16, José dá créditos a Deus por poder interpretar os sonhos e dar glória a ele. Vamos continuar lendo. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, o chefe dos copeiros falando, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Ele está relembrando que José tinha interpretado sonhos para eles lá na prisão. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e eu fui restaurado da minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó, porque ele estava com aspecto de escravo, né? Ele vivia só ali dentro do calabouço, por isso que ele se barbeou e trocou de roupa, porque ele era escravo. O faraó disse a José: tive um sonho. Agora ele vai recapitular o sonho para o José, e o José vai dar a interpretação pelo dom de Deus. Então o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém foi capaz, ou que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então depende de Deus. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo,
Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas e muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-los comido, não parecia que eu tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As 7 espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Agora José vai dizer: o faraó teve um único sonho, pois é a mesma interpretação. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos, serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Então aí está a interpretação do sonho. 17 a 32, ali, temos a noção de que Deus controla as economias do mundo. Tudo está no controle soberano de Deus aqui na Terra. Então Deus, ele controla todas as economias do mundo. Quando um país vai bem por um motivo. Quando vai mal por outro motivo. Então tudo está sob a soberania de Deus na economia mundial. E aqui o propósito deles era reunir os seus irmãos de José, para que eles pudessem fazer as pazes, que eles estavam brigados, e também para que o povo de Israel pudesse crescer e se desenvolver dentro do território do Egito, para depois fazer o êxodo, depois sair da terra da escravidão. Tinha todo um propósito espiritual. E também para Israel fazer a bênção para o filho Efraim de José, que vocês vão entender por que foi o Efraim e não o Manassés. É, 33 a 36 agora, o José teve uma inspiração divina para resolver o problema, que foi o armazenamento da produção na época de fartura, para ter excedente e assim poder vender a um preço justo aos compradores de todos os lugares vizinhos. Assim a economia do Egito ia crescendo mesmo em época de fome. Agora José diz: procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura, para fazer um armazenamento. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e de todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então aqui o José se tornou o braço direito do faraó. Então ele era governador de toda a terra. Antes ele era governador da casa do Potifar. Agora ele é o governador de todo o Egito, porque ele confiou no José, porque ele viu que Deus estava com ele, por isso que ele sentiu confiança. Então o José demonstrava confiança e coragem, porque
ele era homem de Deus, então todo homem de Deus inspira confiança e coragem. Então ele teve coragem para enfrentar os problemas e as dificuldades e confiança para resolver o problema. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anelo, selo, para selar, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e o colocou numa corrente de ouro em seu pescoço. Então José deixou de ser escravo e agora tem vestimentos reais, né? Também o fez subir em sua segunda carruagem real. Aí à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. 44. Depois disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém pode levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Potifera é o nome de homem aqui, gente. Sacerdote de On. É uma mulher aí de alto escalão lá do Egito, e José se casou com ela. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Aqui José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Então ele tinha 30 anos em 1672 a.C. Então aí está o José com o controle de toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque, e além de toda medida, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potifera, que é sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Então aqui vem, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então Manassés significa: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Manassés, que vai formar as tribos ali as tribos de Israel, onde o Jacó vai abençoar. Vai formar a tribo Manassés do Ocidente e Oriente. Ele geograficamente substituiria a tribo de Levi, pois a tribo de Levi, como vocês vão ver mais para frente, não tem território geográfico. Então Manassés substitui geograficamente Levi. É o primeiro filho de José, o primogênito, que espiritualmente é os israelitas saindo no meio dos pagãos, por meio de Abraão, da casa de seu pai, lá em Ur dos Caldeus. Pois ele é... Por quê? Porque em Gênesis 41:50, onde José diz: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Então, Manassés quer dizer se esquecer dos problemas. Então aqui ele diz que ele complementou: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Assim como Abraão saiu da casa de seu pai em Ur dos Caldeus, e assim ele se esqueceu de todo o sofrimento que ele tinha lá, porque ele estava rodeado de pagãos. Assim, porque Abraão foi o primeiro filho de Terá. Abraão foi o primeiro filho de Terá. Manassés foi o primeiro filho de José, os primogênitos. Só que Abraão era o primeiro filho da promessa. Quer dizer, ele foi o primeiro filho da promessa, no sentido de primeiro filho a receber a palavra de Deus e a sua promessa. Ele não é o filho da promessa, ele foi o primeiro filho, o primogênito. O sentido aqui que eu estou falando é na palavra que Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Assim como Abraão saiu da casa lá de Ur dos Caldeus e esqueceu todo o sofrimento, e ele saiu dali e foi para Canaã, que era a terra prometida.
Mas acontece o seguinte, que depois de Abraão, que é a exceção aqui, que é o primeiro filho, os segundos filhos receberam as bênçãos. Por quê? Porque o Abraão, ele é o primeiro a receber as promessas. Então ele está representando as promessas que vão ser as bênçãos para os israelitas e para os gentios. Então ele é a exceção. Depois disso vem os segundos filhos. Vamos ler aqui com mais calma. A bênção vai para os segundos filhos. Vocês estão entendendo? Vamos primeiro para Abraão. Abraão 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu o abençoarei, que é o povo de Israel, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, os que acreditarem na mesma fé de Abraão vão ser abençoados, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, os que não creem, né, e morrerem sem ter a fé de Abraão em Deus Pai e Jesus Cristo. Para nós aqui da Nova Aliança, vão ser amaldiçoados eternamente, e ao contrário vai ser abençoado, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então ele falou que primeiro que vai ser um grande povo, Israel. E todos os povos da terra são todos os povos da terra mesmo, por meio de Abraão, que vai vir Jesus Cristo, né, da tribo de Judá, que as pessoas vão acreditar em Jesus Cristo, na sua morte na cruz, e vão ser salvas. Mas elas vão na eternidade entrar na casa de Efraim. Por quê? Porque Efraim é um gentil. Ele é um meio hebreu, né? Vamos dizer assim, porque foi filho da egípcia que o José teve. Voltando para cá, esse é o Manassés, no sentido desta frase aqui, que Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai, quando José saiu da sua casa e foi para o Egito. Assim como Abraão saiu da Ur dos Caldeus e foi para Canaã. Só que o Abraão é o primeiro filho de Terá. Depois dele, todos os segundos filhos foram abençoados. Por quê? Porque vou voltar aqui para mim. Por quê? Porque primeiro a lei veio para os israelitas, para que os israelitas pudessem ter a palavra de Deus para poder transmitir para os gentios, para poder anunciar o Evangelho e Jesus Cristo. Por isso que eles são os primeiros. Deus usou um povo para poder transmitir a palavra de Deus. Os segundos filhos, espiritualmente, são todos os gentios que vão entrar na casa de Israel para poder morar junto com eles na eternidade. E isso está tipificado, essa questão de morar com eles na eternidade, por meio da casa de Efraim, que é o segundo filho. Então, como vocês podem ver, depois de Abraão, que é a exceção nesse caso, que foi o primeiro filho, Isaac foi o segundo filho de Abraão. O primeiro foi Ismael. Depois, o segundo filho de Isaac foi o Jacó. O primeiro foi Esaú. Por que o primeiro não foi contado em Isaac e o Jacó? Porque eles eram filhos da carne. Do Isaac, que o seu irmão era o Ismael. O Ismael foi conforme Abraão se relacionou com Agar, a serva egípcia. Então ele não esperou o tempo que o Deus disse para ele esperar para ter o filho da promessa. E ele teve um filho da carne, por isso que ele não é filho da promessa, o Ismael. O segundo filho, assim como Efraim foi o segundo filho de José, aqui o segundo filho de Abraão foi Isaac, filho da promessa divina.
Então isso está remetendo para os segundos filhos, que são os gentios, que vão espiritualmente entrar na casa de Israel por meio de Efraim, tendo o passaporte da fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio para Judá porque ele era israelita. Mas tem essa deixa aí de Efraim para ter um sentido espiritual de convidar as pessoas a morarem nas tendas de Israel, para dizer que Deus não só pensa em Israel, pensa nos gentios também. Então o segundo filho, essa coisa de segundo remete aos gentios, não por ordem de menos importância, mas é porque primeiro teria que a lei vir para Israel, para depois os gentios ser convidados a entrar na casa, os segundos filhos, espiritualmente falando. Então depois veio Isaac. O Isaac teve filhos gêmeos no seu ventre, né? A mulher dele teve filhos gêmeos, a Rebeca, né? E teve Esaú e Jacó. O Esaú nasceu primeiro que o Jacó. Então Esaú era o primogênito, Jacó era o segundo filho, segundo filho de novo, remetendo para os gentios. Então a bênção caiu para o segundo filho e não para o primeiro. E o Esaú tinha características carnais e o Jacó não. Pensava nas coisas de Deus. Depois o próprio Jacó teve os seus 12 filhos. Só que a promessa estava com a Raquel, a que ele gostava, não era que ele gostava, então. Teve um monte de filho com as escravas, teve com a Lia, que era desprezada, teve filhos importantes ali, o Judá, o Levi, teve os seus primogênitos ali, o Ruben e Simeão, mas a promessa para os gentios estava para Raquel, que teve o José, que era o 11º filho. José teve 2 filhos, Manassés o primeiro, o primogênito, e o segundo filho Efraim. Então a bênção estava para o segundo filho. Efraim quer dizer frutificar. Frutificar. E lá em Gênesis 48, o Jacó vai se lembrar da promessa de Deus e vai abençoar o Efraim e não Manassés. Isso é mais para frente. Então eu fiz já um preâmbulo aqui para vocês se situarem. Esse assunto é um pouco complicado para quem não está prestando muita atenção, mas é mais ou menos isso. Então olha só, Manassés, vamos voltar. Né, 35, o 11, que o Jacó vai se lembrar para abençoar o Efraim. É aqui que ele vai abençoar o Efraim lá no Gênesis 48. Começar pelo 9. Depois que Jacó retornou de Padarã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Ele estava em Luz, que é Betel. Ele tinha retornado de Padarã e se estabeleceu em Luz, em Betel, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será chamado Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus. Não lutou contra, lutou com Deus, teve o favor de Deus nas suas lutas e dificuldades. Assim lhe deu o nome de Israel. 11, que é o versículo chave. E Deus ainda lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, soberano, seja prolífero. Esta tradução não está muito boa. A tradução correta seria frutificar. Na King James Fiel 1611 está frutificar. Seja frutífero e multiplique-se. De você procederá uma nação, que é Israel, e uma comunidade de nações, que são todos os povos da terra, por meio de Efraim. Que vai vir por meio de Efraim, que vai vir as pessoas para poder morar na casa de Israel na eternidade, ali no território de Israel, pela cidade de Jerusalém, que eles vão poder entrar na cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, e morar ali. Entendeu? Basicamente é isso.
poder entrar nas cidades, morar ali, sair da cidade, Nova Jerusalém. Então os gentios, a nós, os cristãos convertidos, temos o passaporte que é fé em Jesus Cristo, pela tribo de Judá, e a gente tem mais outro passaporte que é pela casa de Efraim, para morar na eternidade com os salvos e com os israelitas, os patriarcas lá na Nova Jerusalém. A gente vai poder entrar na cidade e sair na cidade. Vai ter um lugar para os gentios no meio dos israelitas. Então, frutífero em hebraico quer dizer Efraim. Frutífero quer dizer Efraim. Então, voltando para o capítulo 41 de Gênesis, por isso que é bom vocês verem na sequência os capítulos, como eu estou mostrando nos vídeos para vocês. Ele vai se lembrar do frutífero. Ele vai se lembrar do frutífero lá no capítulo 48. Aqui o José, por uma inspiração divina, ele vai dar o nome para Efraim, para o segundo filho. Essa revelação é espetacular. Onde é que eu estava, gente? O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, que quer dizer frutífero, do hebraico significa frutífero, dizendo: Deus me fez prosperar, ou Deus me fez frutificar na terra onde tenho sofrido. Isso remete para nós que a gente vai frutificar e prosperar nesta terra aqui. A gente vai receber bênçãos espirituais do entendimento da palavra de Deus. Também quer dizer isso, né? Efraim. Então, o segundo filho está aqui, Efraim. E Efraim, guarde na cabeça de vocês que vai estar muito nas profecias lá nas profecias dos profetas mais para frente. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito. Então a gente está na cronologia aqui, anos de fartura de 1665 a.C., que começou anos de fartura, durou 7 anos de fartura. Os anos de fartura do Egito. Transição. Vamos ler aqui. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José, e eu faça o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começava a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. E no próximo capítulo, os irmãos de José vão para o Egito. Ok, pessoal, esse capítulo aqui é um capítulo chave, o capítulo 41 de Gênesis, para a gente entender um pouco do início aí do Efraim, o segundo filho de José, que remete aos segundos filhos, espiritualmente falando, que vão entrar aí na casa de Israel, os gentios, para não dizer que só tem israelita aí que Deus está dizendo. Tá ok, pessoal? Até o próximo capítulo. Tchau.